Convido agora para sua palestra o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, senhor Marcelo Lopes. Marcelo Lopes é formado em administração de empresas, especializado em gestão de negócios. É presidente da ABCS desde 2011. Empresário rural no ramo de grãos e suinocultura. Liderou projetos de valorização e aumento do consumo da carne suína. E com a palestra Mercado da Carne Suína, Cenário Atual, Perspectivas e Consumo Interno e Exportação, o palestrante Marcelo Lopes. Bom dia, estão me ouvindo bem? Seu Mar vive me aprontando, né? Falar depois do Elias aqui não é legal não, hein? Levantou a régua aí, não foi muito bom não. Mas, enfim, nós vamos tentar aqui aproximar um pouquinho aí da brilhante palestra que ele fez. Essa palestra aqui, minha gente, nós vamos dividir em duas partes, tá? Para aqueles que conhecem a BCS hoje, ela é gerida por um grupo de mulheres também. E eu tenho a honra de estar como presidente, eu e o conselho. A BCS ela é dividida num tripé muito interessante, que marketing, a parte técnica e a parte política. Todas elas geridas por mulheres extremamente competentes. Hoje, duas dessas mulheres vão estar aqui apresentando. A Lívia vai dividir o palco comigo daqui a um pouquinho. E depois entra a Charlie para falar um pouquinho para vocês também. Mas nós vamos falar um pouquinho de números aqui da suinocultura, um pouquinho de exportação, um pouquinho de mercado interno, mas o mais importante nisso tudo é como nós estamos nos comunicando fora do agro. Isso é um grande fator. Quando Elias diz aqui, que fala, olha, nós estamos ali, nós vamos abater 7.500, nós vamos chegar a abater 15.000 animais dias. Alguém tem dúvida de que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida. Com certeza isso vai acontecer, o projeto está pronto, as expectativas já estão levantadas. E nós temos que fazer por onde? Nós temos que nos comunicar, porque produzir, nós produzimos muito bem. Aqui estão diversas empresas. Quantos produtores nós temos aqui? Levanta a mão os produtores aí, por gentileza. Que beleza. Uma salva de palmas para os produtores, vocês fazem esse Brasil mais forte. E eu tenho certeza também que as empresas que aqui estão não deixam a desejar, são muitas delas multinacionais, e não deixam a desejar nada para nenhum lugar do mundo. Nós produzimos com excelência. Nós somos melhores, o agro brasileiro, ele é extremamente competente, e eu não tenho dúvida que esses projetos aqui, como a Frimeza, eles vão prosperar. Porém, nós temos uma luta grande, como o Elias disse aqui, e aí é o papel das entidades estaduais e nacionais, lutar lá dentro de Brasília para que não aconteça o que está acontecendo agora. Porque produzir e tentar tirar o nosso dinheiro, a nossa viabilidade através de portarias, me desculpem a palavra, mas é uma sacanagem. E nós estamos lá unidos com a Frente Parlamentar do Agronegócio, com os políticos todos que representam aqui as bases. Isso é importante vocês saberem, porque hoje quem tem força são as bases que põem lá os deputados e senadores que lá estão, que é através do Congresso que nós vamos tentar e vamos conseguir segurar toda essa pressão que nós estamos vivendo. Mas, então nós vamos dividir aqui em duas etapas. Eu precisava fazer esse desabafo, me desculpe, porque realmente são problemas que nós estamos vivendo dentro de Brasília e que é necessário, sim, toda a energia nossa, do agro, para que a gente não seja aí realmente prejudicado. Eu vou dividir em duas etapas aqui a nossa apresentação. A primeira etapa eu vou falar um pouco dos números, um pouco do mercado interno, e depois nós vamos falar um pouco de um trabalho gigantesco, um case, que nós, produtores, conseguimos fazer a comunicação. Tudo aquilo que está envolvendo a suinocultura brasileira, nós conseguimos, através do varejo, com que o varejo se comunicasse
com o nosso consumidor, que é o grande objetivo. Se nós estamos subindo hoje, pouco a pouco, aí no consumo per capita, é porque existe um trabalho, não só de competência de todos os senhores aqui, das empresas, das indústrias, mas um trabalho de comunicação importantíssimo que está acontecendo no Brasil. Exatamente nesse momento, nós estamos vivendo a Semana Nacional da Carne Suína, e aí vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, vamos falar um pouquinho de números aqui. Nós atualizamos recentemente, em 2015, nós fizemos o levantamento da suinocultura brasileira. Nós não tínhamos números. Quais são os números da suinocultura brasileira? Cada um falava um número, cada um vinha com um dado diferente. Então, nós reunimos todas essas entidades, empresa, indústria, informações públicas, o GTA, lá atrás nós fizemos o levantamento. E aqui está o Nilo, que coordenou isso lá atrás, o Nilo era o nosso diretor executivo, fez com maestria isso. Então, em 2015, nós levantamos dados importantes para a suinocultura. E agora, nós atualizamos esses dados aqui, e são dados importantíssimos. Então, para a gente entender qual foi o mecanismo, a gente precisa entender. Modelo integrado é aquele que fica embaixo da agroindústria, é aquele cara que é integrado e que só pode vender ali para a agroindústria, ele não pode vender para mais nada. O cooperado são embaixo das cooperativas, também ligado às cooperativas, só podem vender para as cooperativas. O independente, muitas vezes, você vê, esse cara, ele já está organizado em cooperativa, mas não necessariamente ele precisa vender só para aquela cooperativa. Ele tem a cooperativa, numa organização horizontal, vertical, e também vende para outros. Minas Gerais, por exemplo, é um exemplo gigantesco disso aí. Você tem vários produtores que são independentes, que já estão organizados também em cooperativa. Então, nós chegamos nesse número aqui. Aí, Elias, olha o Paraná aí, como é que está. Olha que beleza o Paraná aí. O Paraná já está aí em segundo lugar com 381.677. Passou o Rio Grande do Sul, é aquilo que você falou, está pau a pau, mas esses são os números atualizados. Aí o percentual de independentes, um percentual de integrados também, mas esse número é o número atualizado nessa estrutura toda. E vejam que, para minha surpresa, a gente estava trabalhando com um número diferente de independentes. Há pouco tempo atrás, a gente estava pensando que os independentes estavam em torno de 17, 18. Mas dentro dessa categoria que nós colocamos ali, que os independentes também poderiam estar organizados dentro de cooperativas, não no sistema que é aqui, mas principalmente em Minas Gerais, a gente vê ali que a integração está com 43%, os independentes 33% e os cooperados em torno de 23%. Ou seja, há um equilíbrio muito grande e o Brasil é próspero por isso. A gente tem esses 3 modelos de produção aqui, que realmente são extremamente prósperos. Mostrando um pouco aqui, esse quadro aqui mostra a evolução da suinocultura. E eu quero me ater aqui ao consumo per capita durante esses anos todos. O quanto cresceu no consumo per capita aqui. A relação aí chegou a 36,9% ao longo desses anos. Por que cresceu? Cresceu o consumo, cresceu a produção, mas cresceu muito também devido à informação. Nós estamos aí, a cada ano que passa, melhorando a nossa produção. Nós estamos aí abrindo novos horizontes para as exportações, produzindo melhor e conseguindo nos comunicar com o nosso consumidor. Vejam que interessante aqui, o crescimento. A gente observa aqui que dentro dos grandes cases econômicos, mundiais, o Brasil, ele cresce de 2010 a 2023, 46,7%. Se a gente for observar, os países da América do Sul, eles estão crescendo também muito, inclusive em importação de genética. Então, aqui as empresas de genética sabem disso. Então, há um crescimento considerável neste momento também em produção dentro dos países aqui da América do Sul e
também consumo, né? Então, esse quadro ele é muito interessante, que ele mostra aí que o Brasil ele vem crescendo, apesar de tudo que vem acontecendo aqui. Para nossas exportações, abate, né? Hoje, Santa Catarina, como vem falado, que tem também hoje um estado sanitário reconhecido há mais tempo, mas Paraná e Rio Grande do Sul com certeza chegarão a esses estados também, mas o nível de abate está aqui exatamente como está a nossa classificação hoje dentro da quantidade de matrizes, né? Se nós formos observarmos aqui uma coisa interessante, o abate 2022, 2023, ele vinha num crescimento de 5,8, 2,16, e agora a gente vive uma estabilidade. Acreditamos que esse ano devemos crescer aí em torno de 3, 4% aí em média, diante daqueles crescimentos que a gente vinha aí de 9, 10, 12, 13%, realmente atingimos aí uma estabilidade e com certeza, com um novo parâmetro de custo, devemos voltar a crescer. Agora, para crescer, nós precisamos vender. E essa relação da comunicação, ela é muito importante, né? E aqui, eu acho que são os maiores importadores, é exatamente o sonho de todos, aquilo que o Elias aqui comentou. Muitas vezes não consegue se vender para a Coreia, para o Japão, esses são os que pagam melhor, né? E que muitas vezes estão ainda na mão somente ali de Santa Catarina. Porém, tenho certeza que em breve será alcançado também pelo Paraná, por tudo que faz, pela competência e por tudo que gera aí. Os principais importadores em 2023, né? China ainda naquele momento ali com 33%, vocês vão ver que a China, ela vem num declínio nas exportações, nas exportações nossas, ou seja, nós deixamos de atender somente a China. Lá atrás a gente tinha já algumas dependências perigosas, quem não lembra da Rússia, como nós dependíamos da Rússia. Uma vez que a Rússia parou, foi aquele caos dentro do país, e hoje essa situação vem mudando, muito pela competência também dos exportadores, a BPA faz um grande trabalho nisso, as empresas exportadoras fazem um grande trabalho nisso, e também todos os produtores. Aqui a gente já vê o ciclo da China chegando aí em 2024, aí, em 24,22% nas exportações. Ou seja, são importantes, são os maiores importadores ainda, são, porém, nós estamos abrindo os novos horizontes. E isso é importante porque a gente vai entender que nesse mundo aqui, a gente chega próximo das exportações com outros cases importantes, né? O Brasil, mantida a média diária aí de 31,5, nós devemos aí aumentar aí 1,1, a gente vem batendo recordes atrás de recorde aí, todos os anos, em relação às exportações, devido ao número importante. Esse quadro aqui, ele é muito importante. A gente já faz uma análise de comparação aqui, vejam que a China já representa menos 53%, só que a gente já entra ali com Filipinas, entra com o Japão e Coreia do Sul. E vocês vão ver que apareceu aqui um importante case daqui a pouco, que vai ser o México. A China representava aqui a importação em torno de 25%, chegou a 11%, hoje é de 25% lá para eles, o Brasil representa 25%, chegando a nossa aqui de 24%, e da produção total, você veja que a gente já está com 5%, nós chegamos a 50%, a China já chegou a representar 50% das nossas exportações, hoje com 24%. A gente observando também o comparativo do primeiro quadrimestre de 23 para 2024, a gente já percebe aí uma diminuição de menos 39%. Importante porque as exportações não estão caindo. O que está acontecendo é uma pulverização de outros, porém com uma tendência a melhorar, inclusive para a China. O Elias já citou aqui, 2019, peste suína africana lá, nós tivemos um declínio gigantesco.
todos pensavam que esse desenho ele ia ser um desenho aqui muito mais suave, inclusive, na época, a gente estava aí no meio dessa confusão, eu cheguei, uma conversa com a ministra Tereza Cristina, falando de sinocultura, ela falou, não precisa falar de sinocultura, vamos falar de outros problemas aqui, porque sinocultura, a China, isso aqui em 2019, a China vai levar pelo menos até 2026, 2027 para se recuperar. E olha o desenho que aconteceu aí. Em 2021, a gente já viu a recuperação total do rebanho. Porém, existe uma estabilidade com um declínio agora em 2024, e isso significa, os preços estão aumentando, e significa que vai haver uma importação. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, primeiro trimestre de 2024 cai 0,4, foi a primeira queda trimestral desde 2020, importante para que a gente possa aí chegar, aumentar inclusive as importações, o preço previsto lá vai subir em torno de 12,6 e o rebanho deve subir em torno de 5,2. Se a gente for observar, a perspectiva de preço dentro da China é uma perspectiva de aumento de valores. O que significa isso? Que eles vão passar a importar mais, ou seja, melhores perspectivas. Além dessa abertura de mercado, a China volta a ser também uma perspectiva interessante aqui para nós. Agora, por que tem acontecido isso? O que está acontecendo? Hoje, o segundo maior exportador, os cases de exportação, o segundo é a União Europeia. E o que está acontecendo com a União Europeia? Olha só que interessante, vem caindo o rebanho da União Europeia também desde 2010. Isso é um fato importantíssimo e que vem abrindo as portas também. Afinal de contas, os melhores custos ainda são nossos e essa perspectiva de queda na produção abre novos horizontes para nós, Brasil. Veja uma coisa interessante, eu peguei esse gráfico aqui, que a União Europeia, ela está exportando ali a mesma quantidade de 2013. Olha que coisa, que oportunidade que estão se abrindo para o Brasil. Ou seja, o segundo maior player de exportação, caindo na sua produção, a gente elevando a nossa produção, e nós, que éramos o quarto, já estamos indo para terceiro, em breve vamos alcançar esse status também, de maior exportador de carne suína, né? Esses acordos aí também, abrindo as Filipinas agora, importantíssimo, o Elias citou isso também, então está abrindo aqui novas perspectivas. Se nós vemos aqui, primeiro quadrimestre de lá, aumento de 24 toneladas para o primeiro, em relação ao primeiro de 2024. Ou seja, novos horizontes se abrindo também para o Brasil. Importante, entrou o México nessa história aí, né? A Justiça mexicana, ela tinha cancelado, em dezembro de 2023, ela tinha cancelado as importações. Agora, já abriu e já temos aí números significativos. Então, uma perspectiva aqui de USDA, né? A produção de carne suína da China deverá cair em torno de 3%, tá? As exportações global em 2024 serão 400 maiores do que 2023, e aí inclui Brasil. Nós estamos muito fortes nessa situação, tá? No Brasil, a produção deverá aumentar 4%, né? E as exportações em torno de 5%. Então, oportunidades para que a gente tenha um segundo semestre mais tranquilo, desde que não haja uma interferência grande lá dos nossos amigos de Brasília, não é isso, Elias? A gente realmente tem uma perspectiva grande de conseguir chegar. A produção da União Europeia vai aumentar em torno de 2%, ainda pouco significativo, dentro da queda que eles tiveram aqui, então realmente importante, e a produção dos Estados Unidos vai aumentar em torno de 3%, né? Esse aqui também é um problema, mas os Estados Unidos a gente já está. E as outras carnes? Vamos fazer uma comparação. O Brasil hoje, ele consome em torno de 96, 97 quilos per capita de proteína, né? Em torno disso aqui, 20,68 suínos, 34,24 e 41,87 em
aves. Só que nós temos aqui um aumento significativo aqui em carne de boi. A gente observa também que o consumo, a se manter dessa forma, vai chegar aí a 100 quilos per capita. Essas são as previsões que nós estamos fazendo, muito em função também da volta e o aumento aí do consumo da carne bovina. O spread que nós tínhamos aqui em torno de 101%, ele já diminuiu para 66%, significa que o boi, ele vem numa queda, todos nós acompanhamos isso, mas ainda nós continuamos aqui numa relação de crescimento. Olha que interessante aqui, o boi, ele mantém uma curva aqui, ele está estável, ele vem no decresce e agora voltou a subir. Se nós observarmos aqui a carne suína, ela vem num crescimento constante aqui, e a perspectiva é chegarmos aí a quase 22 quilos aí ao final de 2024. Agora, gente, por que vai chegar nisso? Isso é importante a gente falar, porque todo mundo fala, não, porque a carne é mais barata, porque é uma carne que está mais acessível. Não, tem um trabalho gigantesco, além de toda essa parte técnica que a gente vê funcionando, que a gente vê operacionalizando no Brasil inteiro. Nós temos um trabalho gigantesco de marketing, aquela comunicação diária com o nosso consumidor. Isso tem uma técnica, isso tem um nome, se chama Semana Nacional da Carne Suína. Agora, tem todo um processo que vocês vão entender. Está aí um desenho do consumo per capita, do aumento das nossas exportações, chegando em 2023 a 20,68 quilos. Vejam que de 2015 a 2023, um crescimento constante. E é exatamente quando nós começamos a fazer esse trabalho junto com o varejo, que é um trabalho gigantesco que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, só para a gente entender aqui, o ano de 2024, né, a curto prazo aí, margens positivas e uma lenta retomada no crescimento da produção. Quase 4% aí de crescimento, né? O crescimento das exportações, como a gente viu também, os desafios, nível de endividamento do setor, a gente teve uma crise extremamente complicada, todos nós vivemos isso aqui, 2, 3 anos aí, né? E a alta oferta de carne, que também pode ser que seja um problema aí para frente, né? A longo prazo, o que a gente... Erradicação da peste suína clássica, esse aqui é um item importantíssimo. Nós temos ali no Norte e Nordeste mais de 74 milhões de pessoas ávidos a consumirem carne suína. A gente já tem um pequeno mercado ali, que sobe aqui do sul, do Paraná, enfim, de todo o sul, centro-oeste, mas ainda temos ali a peste suína clássica. Há um trabalho gigantesco, que está aqui a Charlie, vai falar um pouquinho disso aqui, porque ela foi brilhante aqui, num plano piloto que nós fizemos em Alagoas, já de vacinação. Então, existe aí uma luz que nós estaremos também trabalhando nesse mercado aí com 74 milhões. Reconhecimento internacional da OMS da zona livre de aftosa sem vacinação. Esse aqui é um grande desafio, o país todo, à exceção algumas áreas do Nordeste não estão, mas isso aqui vai aumentar o poder de barganha brasileiro para que a gente possa melhorar as exportações, né? Mercado interno existente quanto às questões de bem-estar e meio ambiente, assunto fundamental, o varejo não para de falar isso. Nós estamos aí, aquelas empresas que não estão preparadas dentro desses ambientes aí de bem-estar e meio ambiente, precisam se preparar porque vem forte. Varejo só fala nisso e vai colocar exportação brasileira, o crescimento de volumes, pulverização dos destinos, importantíssimo, e a carne suína ganhando um espaço importantíssimo aqui. Para a gente
começar a falar um pouquinho de marketing, para vocês entenderem um pouquinho o que está sendo feito aí para frente, esse aqui mostra o crescimento de 2010 a 2023. Olha aqui, nós crescemos aqui 50,9, enquanto o boi 7,6 e o frango 38,4. Por que que a carne suína cresce? Qual é o motivo? Boas explicações virendo. A mesma situação aqui, só que falando um aumento de 51% de consumo de carne suína. E para que a gente pudesse chegar, agora eu acho que a gente precisa entender, nós criamos uma marca institucional, uma marca que pudéssemos conversar com o varejo, com o consumidor, sem levar as grandes marcas. Ela impulsiona as grandes marcas. Essa é uma marca institucional. Vocês vão ver que em todas as campanhas elas vão estar lá. Ela não tem nenhum valor aqui, a BCS não ganha nada para estar isso. Ela abre espaços para essas grandes marcas, Frimeza, Sadia, Seara, outras estarem aqui, ela abre espaço. E isso foi criado para que a gente pudesse se comunicar com o nosso consumidor. E essa forma que eu queria que vocês entendessem depois desse vídeo, já com a Lívia aqui. Lívia, por favor. Sempre quando alguém olha para mim, pensa em vida saudável. Não sei porquê, Fabi, para você também, né? Sim, acho que menos, mas também. Isso porque a gente fala de atividade física e alimentação, ou seja, estilo de vida. Quer ter uma vida bacana, quer ter uma vida saudável, não tem como. Tem que estar com o corpo em movimento, tem que ter uma alimentação mais equilibrada, né? Exatamente. Acho que é sempre importante associar as duas coisas, né? E quando você fala de alimentação equilibrada, atividade física, vem muito na minha cabeça hoje o que está na moda, que é o tal frango com batata doce. Por quê? Porque as pessoas associam o frango, principalmente, como uma fonte magra, né, de proteína. Basicamente é assim que as pessoas enxergam o frango hoje, frango, peito de peru e assim por diante. E quando a pessoa fica nessa monotonia, além de enjoar, ela acaba restringindo muito outras oportunidades, outros nutrientes. E a carne suína é uma ótima fonte de proteína, não é? Exatamente, é uma ótima fonte de proteína e a gente consegue comer carne suína que seja magra. E além disso, ela tem algumas coisas que o frango não tem, mas que outras carnes têm. Tem, por exemplo, a creatina, que é um excelente nutriente para quem quer ficar mais forte, para manter a nossa massa óssea, nossa massa muscular, serve tanto para criança, quanto para adulto, quanto para quem está envelhecendo também. Tem também ferro, que é uma grande fonte de ferro, como outras carnes vermelhas. Tem também várias vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, que a gente também só encontra em carnes, né? Então aí tem uma grande gama de nutrientes que são muito importantes para a nossa saúde e é uma excelente opção, até porque varia a nossa alimentação. E não precisa ficar preocupado mais com contaminação da carne, né? Isso é uma coisa muito do passado, não é isso? Do passado, a carne suína hoje ela é muito segura, então a gente consegue associar variedade, sabor, qualidade e segurança, né? Então acho que fica aí o pacote completo. Então, ficou fácil. Agora é só acessar o site Mais Carne Suína e você vai poder tirar todas as suas dúvidas com a Fabi e comigo, dessa carne que é saborosa e nutritiva. O que você está esperando? Acessa lá. Bem-vindos ao site Mais Carne Suína, criado para conversar diretamente com você, consumidor, e mostrar toda a versatilidade da carne mais consumida do mundo. O portal é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos para incentivar o consumo da carne suína no Brasil. Aqui você encontra informações importantes sobre a carne suína, como receitas, curiosidades, dicas de saúde e as diversas opções de corte. Clica na aba Sabor e conheça diversas receitas e vídeos para aprender a preparar pratos incríveis. Clique em Qualidade e confira as diversas opções e formas de você consumir a carne. A carne suína, além de saborosa, também é saudável, sabia? O preparador físico Márcio Atala mostra como podemos aliar sabor com uma alimentação saudável e balanceada. Bem-vindos à aba Saúde do site Mais Carne Suína. Tem alguma curiosidade sobre a carne suína? Clique no Você Sabia, que a gente tem um conteúdo diversificado sobre os mitos da proteína. Acesse o site maiscarnesuina.com.br. Espero por você! Bom dia a todos. Obrigada, Marcelo, Selmar, toda a equipe aí do Presente. Um prazer estar aqui falando com vocês. O Selmar e todo o time já mostram aí o que é marketing, o que é negociação, né? Eu sempre gosto do termo que negociação é reciprocidade.
Ontem eu perguntei aqui, cumprimentar todos os nossos presidentes do sistema aqui presentes, e aí eu perguntei para o pessoal do Mato Grosso do Sul, assim, nossa, que bacana, por que vocês estão aqui no evento? Não, a gente veio prestigiar o Selmar. Aí o falador, não, a gente veio prestigiar o Selmar. O Selmar, o presente, a Pante está aqui também. Toda essa equipe constrói há muitos anos a comunicação e hoje recebem aqui de volta tudo isso. Parabéns, parabéns pelo evento. Quero cumprimentar as mulheres aqui, né? Muito bom dia. Eu gosto sempre do termo que o contrário do machismo é a inteligência. Que bom estarmos cercadas por homens tão inteligentes. Folador aqui pelo comentário, Marcelo e todos aqui presentes. É um privilégio para as mulheres hoje em serem parte da construção da suinocultura brasileira. Bom, eu vou dividir aqui o tempo com o Marcelo, vou ser breve, vou contar um pouquinho sobre esse caso nosso de marketing, né, que é um pilar, aí tem sido um pilar no desenvolvimento da suinocultura brasileira. E aqui eu já quero começar falando que marketing, por muitos anos foi visto como propaganda, como texto, como jornal, como outdoor, né, para a gente dessa época aí do outdoor. Agora, marketing é bem fácil de entender. É simplesmente 100% do negócio de vocês visto do ponto de vista do cliente. Por isso que é tão bom trabalhar com marketing, eu escolhi fazer isso. Ontem a gente estava conversando com o nosso presidente aqui do Mato Grosso do Sul, o Bigatão, e ele me contando um caso sobre um carro, né, que ele foi comprar. E aí ele falou, olha, eu fui numa concessionária X, e quando eu cheguei lá, eu não fui bem atendido. Não me explicaram direito os benefícios daquele carro. E eu olhei para frente, não foi isso? E olhei uma outra concessionária e fui extremamente bem atendido. Marketing é 100% do seu negócio, do ponto de vista do cliente. Então, não vai adiantar a gente fazer um trabalho maravilhoso, fazer um trabalho nas granjas, fazer um trabalho imenso e a gente não estar pensando em como que isso chega para o cliente. Então, é um pouco disso que o Marcelo falou aqui. Eu sempre gosto desse texto para começar, né? Outro ponto fundamental do marketing é a digitalização. Hoje, ele está na palma da nossa mão. A comunicação do nosso negócio foi para a palma da nossa mão. Está todo mundo com o celular aí? Me ajudem aí, digita no Google para mim, lavagem. Digita aí para mim no Google de vocês, lavagem. Porque é o seguinte, hoje a gente não está mais atrás dos concorrentes. A gente não está aí atrás da tecnologia. A gente está atrás do nosso consumidor. E quando o nosso consumidor digita no Google lavagem, apareceu isso aí para vocês? Apareceu? É verdade, presidente Elias? Lá na Firmeza, os suínos, isso aqui é verdade? Lavagem é comida para porcos? Não, de jeito nenhum. Mas o nosso consumidor, onde é que está o nosso consumidor? O que ele está sabendo sobre isso? E é isso aqui que a suinocultura brasileira está se comunicando com eles, né, Marcelo? Vamos dar uma olhada. Para você que ainda acha que porco come lavagem, não. Ele come isso aqui, ó, milho, soja e o suplemento multivitamínico mineral, que serve pra gente também, olha só. E é bom, viu? Agora fala, farofa é feita de farinha fresca. Bom, e quando a gente olha para isso, como é que a gente está conversando com esses consumidores? O Marcelo começou aqui falando cada vez mais sobre essa necessidade de olhar para fora. E hoje, quando a gente pensa em consumidores, quem aqui tem filhos ou parentes abaixo de 15 anos? Eu tenho sobrinha. Como é que a gente se comunica com esse consumidor novo? Vão me ajudar aqui nesse vídeo, mas eu vou pedir um favor para vocês, tá? Não façam muito bem os gestos para vocês não denunciarem a idade, pode ser? Só me acompanhem aqui, tá? Vamos dar uma olhada. Okay, I'm going to ask you a few questions. How do you make a heart? Yes, okay. How do you answer the phone? Well done. How do you hang up the phone? Great. Next question. How do you take a photo? Okay, good. How do you roll down the car window? Yes, well done. The next one, how do you mix a cake?
Okay. Last question. How do you wash the dishes? Great job, great job. One final question because this is funny. How do you write a letter? Yeah, good. E como é que a gente se comunica, né, com esses consumidores que estão escrevendo assim, que estão atendendo o telefone assim? Então, todo esse trabalho que o Marcelo comentou aqui, começado pela BCS desde sempre, né? Ontem a gente estava conversando com o Dariva, nosso presidente do Paraná aqui, e ele contando essa história, né, de tanto tempo que a BCS começou esse trabalho. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Hoje a gente precisa pensar no consumidor primeiro. A gente sabe que vocês fazem um trabalho incrível nas granjas. A gente sempre repete entre nós mesmos aquilo que a gente precisa contar para fora. Eu sempre digo isso, vender muitas vezes está na história que a gente sabe, mas a gente não conta, porque a gente acha que o outro sabe. Então, cada vez mais, as pessoas estão no centro das nossas ações, e não as atividades que a gente faz na granja. Então, a gente já vai pensando nisso. Hoje eu vou traduzir aqui para vocês de uma forma muito fácil o neuromarketing, né? Que é como os nossos consumidores pensam em marketing. Todos nós, para vender... Então, isso aqui é um slide que dá para explicar de uma forma bem fácil. A Frimeza, todos os frigoríficos aqui, a Lar, todas as marcas aqui presentes, elas estão nessa jornada. É assim que todos nós aqui compramos, tá? Então, como é que a gente faz? A gente tem uma demanda, a gente precisa de alguma coisa, a gente quer alguma coisa. E aí, a gente planeja, decide o canal e escolhe. Mas, para a gente planejar, quem nos influencia? Mídias digitais e tradicionais. O quanto a suinocultura foi e está nessas mídias digitais. Hoje, quem tem nos influenciado mais? São as mídias tradicionais? São as mídias digitais. Então, já começa aqui. Para eu chegar na compra, o consumidor vai ser influenciado. Depois disso, ele consome, avalia e forma uma opinião. E quem influencia? Novamente, as mídias digitais e tradicionais. Isso aqui é uma jornada de compra. Foi olhar para isso aqui, né, Marcelo, que mudou a história da suinocultura brasileira e o consumo de carne suína no Brasil, com toda a segurança. Teve a peste suína africana, teve outros fatores, mas olhar para isso foi que mudou o consumo. E o contexto importa? Por que o contexto importa? Porque onde eu estou importa muito. Eu estou traduzindo aqui de uma forma muito fácil para vocês, porque hoje todos nós temos o desafio de nos tornar profissionais de marketing. Porque esse marketing é 100% da forma como o cliente de vocês vê o negócio de vocês, é necessário que a gente saiba falar sobre ele. Eu gosto muito do Kahneman, né, que é um economista aí premiado com o Nobel, porque ele fala sobre olhar para o consumidor. Então, comportamento é algo que as pessoas fazem. Então, para comprar o nosso produto, a gente muda de comportamento como consumidor. E o que a gente faz é olhar para essa mudança de comportamento. E quando a gente pensa no que vocês vendem, o que a gente vende? Quando a gente começou esse trabalho na BCS, nós ouvíamos muito assim, o varejo tem que diminuir o markup, tem que diminuir a margem dele. O ministério, a Charlie vai falar muito sobre isso aqui. A gente faz tudo isso nas granjas, biosseguridade, preservação ambiental, manejo de dejeto. Ótimo, isso é tudo que vocês vendem. Não tenho dúvida, a gente que acompanha, que entende, que está no dia a dia. Mas o que o cliente compra? E aqui eu já quero trazer vocês, tem muitas empresas amigas aqui, muitos produtores, os presidentes do nosso sistema que já fazem esse trabalho. A gente agora tem que mudar a mentalidade sobre o que a gente vende e pensar no que o cliente compra. Cliente não compra produto, ele compra significado, ele compra benefício. Então, ele compra, é o seu produto final. É isso aqui que ele compra. Ele quer saber sobre o bem-estar animal, sobre toda a questão anterior a isso, mas é isso que ele compra. Então, a nossa história, a trajetória que o Marcelo contou aqui, ela foi construída olhando, então, sobre as dores e dúvidas dos consumidores. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita 3 vezes seguidas. Ela foi feita em 2009, para a BCS começar o trabalho dela.
E a pergunta para os consumidores foi: por que que o Brasil, como dito aqui pelo Elias, né, é um grande produtor, a carne suína é a mais consumida no mundo, e por que que vocês não consomem? A primeira resposta: preconceito. Ainda nós temos o desafio de educar. Educar é repetir. Quem aqui tem filho sabe que tem que repetir todo dia. Então, educar é isso. Preço, formato. Formato, a gente mudou essa história. Antigamente, o consumidor ele só consumia, né, pernil, costela, bisteca. Hoje você tem o filé mignon, a picanha. Então, a gente tem que entender primeiro por que que o outro não consome. Entendendo isso, nós lançamos aí um desafio, e ele é contínuo, como o Marcelo falou. No ano de 2012, a gente começou aí, né, a primeira semana no Nordeste, depois no Brasil, para realmente sair de uma visão. Outro ponto que eu quero colocar aqui de marketing. É importante saber aonde a gente está, para onde a gente quer ir. Esse é um outro desafio. Não adianta a gente ficar repetindo onde a gente tem chegado hoje, né? Diferenciais da carne suína no ponto de venda. Eu vou mostrar aqui para vocês, o Marcelo fez questão de trazer, como é que a carne suína está posicionada agora no Brasil, de 4 a 19 de junho, na maior rede de varejo do Brasil. Trazer aí uma grande variedade de cortes, sair de uma ocasião só para o dia a dia, né? Sair de uma ocasião assim, do Natal, do Dia das Mães, para o dia a dia. Então, tudo isso é o nosso pilar. Eu digo que isso aqui é o nosso dever de casa, né, Marcelo? O sistema é para a gente, onde a gente olha todos os dias. E essa jornada começou, efetivamente, no ano de 2012, com o apoio do Sebrae. Ela continuou a história que a suinocultura brasileira já vinha escrevendo, que a BCS vinha escrevendo, para, de fato, olhar para o consumidor. E essa jornada de vários anos, ela tem uma série de etapas que vão de criar conteúdo, de criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, e eu vou falar um pouquinho mais dele aqui, para criar um conceito, como o Marcelo falou. Isso aqui é muito importante a gente pensar. Esse conceito Escolha Mais, quando nós começamos o trabalho, a nossa ambição não era ficar só num grupo de varejo. Hoje o varejo é vitrine, é lá que o consumidor vai fazer suas compras. Passam 30 milhões de pessoas por dia nas redes de varejo do Brasil. É o supermercado que forma, o supermercado, hipermercado, o atacado, que forma o consumidor. Como é que a gente ia chegar lá, fazer umas reuniões com os grupos de varejo e falar assim: olha, tem que colocar essa quantidade de marca aqui. Consumidor compra benefício, compra categoria. A carne suína cresceu e ela tem espaço hoje no varejo porque ela é a única proteína do Brasil que se comunica como categoria. Nós queremos que os consumidores escolham mais carne suína. No ponto de venda e de acordo com a qualidade do trabalho da Frimeza, da Lar, de outras cooperativas e frigoríficos, é que o consumidor vai fazer a sua escolha. Mas a nossa função é abrir as fronteiras, é abrir os caminhos. E isso foi um grande diferencial. Quando a gente conversou com todas essas pessoas aqui. Outro ponto importante, a gente tem que dialogar com quem tem autoridade com os nossos consumidores. É um nutricionista, é um médico. Então, como já foi falado aqui, nós fazemos e repetimos esse trabalho constantemente. De visitar os consultórios, de falar com os médicos, de 2012 até hoje, e até quando a BCS tiver a função de trabalhar a prosperidade da suinocultura brasileira, isso aqui tem que ser feito. Criar conexão com os profissionais que multiplicam, que geram autoridade. Desenvolver materiais. A gente viu ali a jornada de compra do consumidor começa quando ele é impactado pelas mídias digitais e as mídias tradicionais. Hoje existe um arsenal, uma biblioteca, que a BCS foi desenvolvendo, que é nossa, é do sistema. A BCS é de cada um que está aqui. É das empresas amigas, é dos produtores, é de todo mundo que resolve contribuir para esse trabalho. Então, tem uma série de materiais. Eu acho muito difícil vocês encontrarem uma dor hoje de um consumidor. Ah, é sobre massa muscular, colesterol, dúvidas sobre cisticercose, tudo isso, procurem, porque a gente já desenvolveu e tem essa biblioteca nesse conceito. Então, como eu falei aqui, a gente tem um conceito, então, que amplia, né? Ele não é focado na promoção de uma marca. E eu quero aproveitar isso para reforçar aqui.
a gente precisa entender que as marcas vão crescer à medida que a gente cresce o consumo da categoria no Brasil. E o Marcelo mostrou isso aqui. O Brasil tem se destacado muito no crescimento do consumo da carne suína. E é porque a gente tem entendido e trabalhado como conceito. Então, gravem essa frase. É muito importante a gente entender que as marcas estão, de fato, acima dos produtos. Mas a sociedade, ela está acima das marcas. A gente se comunica hoje com a sociedade. Então, a gente tem que parar um pouco de defender quem nós somos, né? O nosso. E entender que nós trabalhamos e promovemos uma categoria para o consumidor. Esse é o nosso grande desafio hoje. E é o que a gente mais tem feito e trabalhado, e eu vou mostrar os resultados para vocês. E por que a gente tem chegado tão longe? Porque a gente procurou o elo que liga as nossas granjas até os nossos consumidores. Né? O Celso está aqui, do Mato Grosso do Sul, uma referência de granja, faz um trabalho, né, incrível, aí, reconhecido no Brasil pela qualidade da granja dele. Mas quem liga o Celso aos consumidores são essas redes de varejo aqui no Brasil. Né? A gente tem hoje o Carrefour, que é a maior rede de varejo do Brasil, o Pão de Açúcar, o Amigão, uma referência aqui na região de Maringá. Então, nós começamos no ano de 2013, e eu sempre brinco isso quando eu faço essa apresentação, eu mostro essa linha do tempo, né? Às vezes a gente acha que chegou muito rápido aqui. E quando nós começamos, a decisão da BCS foi procurar, na época, o maior grupo de varejo do Brasil. E falou o seguinte: eu quero fazer uma campanha para mostrar o que acontece na granja para os consumidores. E o que essa história toda virou, né? Os pontos de varejo, então, se tornaram pontos de educação. Nós aqui, como cadeia, somos responsáveis por estar transformando os pontos de varejo, os supermercados, em pontos de educação. Tanto na mídia tradicional, lá no ponto de venda, quanto na mídia digital, e eu vou mostrar isso aqui para você. Né? Porque educar é muito chato, né? Como é que a gente faz para conseguir educar todos os açougueiros que atendem os consumidores? Esse foi outro ponto da nossa história. E eu deixo aqui isso. Eu sempre falo, né? Sêneca fala isso, né? É na arena que o gladiador pede conselhos. Começar a educar esses açougueiros que foi nos ensinando e direcionando o nosso trabalho. E nós chegamos, então, na edição agora, na edição que está acontecendo no Brasil, né, de 4 a 19 de junho. Nós estamos, então, em todas essas redes de varejo. Nós somamos aí quase 21 bandeiras, promovendo a carne suína, promovendo mais carne suína. Lívia, como é que a gente paga tudo isso, né? Como é que a gente paga essa campanha? Com reciprocidade. A gente constrói. E eu vou começar a mostrar para vocês, então, com muito orgulho, né, como é que a gente está posicionado agora no varejo nacional. Esse é um KV do Grupo Pão de Açúcar. Então, a BCS, ela encabeça e organiza a Semana Nacional. Ela passa, né, desde fevereiro a gente está trabalhando. Ela treina os açougueiros desses grupos de varejo, os diretores comerciais, conversa com todo mundo. E agora eles lançam essa campanha. Então, o Grupo Pão de Açúcar, com esse KV e essa peça maravilhosa, em 383 lojas, em 3 estados, uma campanha 360. Não é só um KV, tudo isso aqui que vocês estão vendo na rádio, tem uma revista, então todo o trabalho. O Extra, que é uma referência aí, né, em São Paulo, no Sudeste, que é o maior centro de consumo, promovendo a nossa carne suína, qualidade e sabor para qualquer ocasião. A gente também com uma campanha completa, com frases, vídeos, materiais, selo de bandeja, tudo isso levando a suinocultura brasileira para a memória do consumidor, lá para aquela jornada de compra que eu comecei a contar. Carrefour tem para você, tem para todo mundo, tem carne suína. É assim que a gente posicionou a carne suína no maior grupo de varejo do Brasil hoje, né, como categoria, reforçando que é uma proteína para todos e sempre cortes nobres. Então, 15% de desconto. Eu sempre digo isso, né? A gente quer que o varejo abaixe a margem, a gente precisa ajudar a vender mais. A gente precisa construir com ele. Aqui no Sul, a Rede Amigão, que vocês conhecem bem, muito forte na nossa campanha, agora de 4 a 19 de junho, levando aí, inclusive, para a televisão, levando com propagandas, levando para o TikTok. A gente viu aí o vídeo do consumidor do futuro, estando também nessas mídias digitais. Isso aqui são todas peças da campanha que vão estar agora aí.
no ar, tanto nas mídias digitais quanto nas mídias tradicionais. O Lopes é uma rede de varejo muito expressiva na região de Guarulhos, então a gente está ali naquele grande centro de consumo também. Tudo isso que a gente vai olhando e vai vendo a grandeza da campanha. ABC, Minas Gerais, então estamos fortes aí nesse grande centro consumidor do Brasil, tanto com atacado quanto varejo, comunicando categoria, comunicando benefício. As próprias redes de varejo, dito aqui também pelo Elias, elas contratam os influencers para falarem do nosso produto. A gente consegue construir isso. Então, é uma campanha, o Escolha Mais, nas gôndolas, nos pontos de venda. A rede São Paulo, aqui a gente está falando das redes do interior de São Paulo. Nós temos aqui 10 bilhões de faturamento, quando a gente soma todas essas redes de varejo aqui, participando pela primeira vez, inclusive, né, Marcelo? Trouxemos aí para a nossa campanha. Então, felizmente, é uma história que a gente tem muito orgulho de contar. Presunic, Rio de Janeiro, outro grande centro consumidor do Brasil, fazem parte aí do Grupo Seconsud, com Bretas, todas as lojas, né, do Grupo Seconsud. Nordeste, o Marcelo falou muito aqui sobre esse desafio de chegar ao Nordeste. Então, nós estamos lá com o Grupo G Barbosa, em 4 estados, quase 80 lojas, com a campanha também. Tem para todo mundo, tem para você, tem no G Barbosa. Esse aqui, gente, orgulhosamente, é o maior case de proteína animal no varejo brasileiro. Não existe outro, nem o bovino, nem o frango, nenhuma categoria consegue se comunicar. Nós vamos chegar agora, até o dia 19, em 135 milhões de consumidores. O nosso conceito, Mais Carne Suína, vai estar impresso em 33 mil peças. E assim a gente vai chegar, somando essas redes de varejo, a se comunicar com mais de 26 milhões de seguidores. Vamos dar uma olhada, então, na campanha completa.
Quando falarem agora assim, ó, o consumo de carne suína está crescendo no Brasil, é muita sorte. Aí vocês falam assim, eu já vi um vídeo que mostra a sorte. É bastante sorte, né? Então, a gente conseguir administrar essas vaidades todas, né? Concorrentes aqui unidos em prol de uma causa. Isso tem feito o consumo de carne suína aumentar no Brasil. E a gente tem muito orgulho de representar os produtores, alguns aqui presentes, que lideram a decisão única de entender, né, que nós não somos autossuficientes, que não dá para ficar dentro da granja, que não dá para ficar no frigorífico ditando lá o que a gente quer que o consumidor pense. É preciso sair de lá, conversar com quem vende com ele e ser inteligente o suficiente para comunicar isso como categoria. A gente tem muito orgulho, né, de estar apresentando isso aqui. E agora, para finalizar, então, esses minutinhos, a gente está trazendo aqui a nossa série, que foi lançada na semana passada, e também aproveitando para dividir com vocês tanto o trabalho da Semana Nacional da Carne Suína, quanto isso aqui. Só faz sentido se fizer primeiro para quem vende, né? Então, esse trabalho é para vocês. A gente lançou na semana passada a série de Porco a Porco, quebrando mitos da carne suína. A BCS entendeu que cada vez mais é um desafio se comunicar no mundo digital com vídeos curtos, rápidos e com recados claros que representam as dores dos consumidores. É uma série, então, que vai agora, né, ao ar. Já foi o primeiro episódio ao ar. Eu vou mostrar para vocês os resultados. Foi na semana passada, na quinta-feira. Hoje lança um novo episódio. E nós vamos, assim, então, do dia 6 de junho ao dia 6 de agosto, todas as terças e quintas-feiras, tem um episódio novo nas redes sociais, @maiscarnesuína, @bcsagro e @dimiogro, para vocês compartilharem. Dá para responder comentário, dá para fazer remix com esse material. Nós fizemos uma série, então, que ela passa na granja com o Dimiogro. O Dimiogro hoje é o chefe referência da Ana Maria Braga, né? Está constantemente ali fazendo receitas. Nós fizemos uma parceria com ele. Fomos para dentro de um frigorífico conversar sobre alguns temas com os consumidores e depois fechamos aí num restaurante. A gente trouxe um spoiler aqui para vocês, de 2 episódios muito curtinhos, para vocês avaliarem aí se ainda tem dúvidas sobre esses temas. Eu não como carne de porco porque eles maltratam os animais na fazenda. Isso é mentira. Acontece justamente o contrário. Então vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo a verdade. Para já deixar claro, todos os animais são criados com boas práticas de produção que incluem respeito ao bem-estar animal. Eles têm acesso à alimentação balanceada e de muitíssima qualidade, por sinal. Rações que atendem toda a necessidade nutricional do suíno, incluindo suplementação vitamínica, e tem até um vídeo sobre isso. E para surpresa de muitos, os porcos bebem a mesma água consumida pelos humanos, a potável, o que mostra a preocupação dos produtores com a saúde e o bem-estar animal. Os ambientes também são totalmente adequados, com controle de temperatura ambiente e manejo de cortina, lotação adequada de baias e alojamento coletivo, e que permite, junto com o enriquecimento ambiental, ao animal expressar seu comportamento natural, mesmo em sistemas confinados. Meus amigos, não tem mais essa história de que os porcos são maltratados, não. E aí, gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre a produção de carne suína? Então acompanha a gente nessa série Porco a Porco, quebrando os mitos da carne suína. E, pelo amor de Deus, para de espalhar fake news sobre a carne suína na internet. Vai? É boa, é gostosa, é saudável, é versátil, é tudo de bom que pode entrar no seu prato. Então vem comigo. Essa série dá para se comunicar com aquele consumidor que escreve assim, né? Porque tem que ser rápido, eles são rápidos. Jimmy, eu não como carne suína porque ele sofre na hora do abate. Vem cá, em pleno século XXI, você realmente acredita que ainda existe isso? A gente nem fala mais em abate, é processamento animal. Então fica de olho, vem comigo nesse vídeo para você aprender a verdade sobre essa história. Assim que chegam ao frigorífico, os suínos passam por um período de desestresse. Essas são as baias de descanso, onde os animais vêm aqui, têm água à vontade e ficam esperando o processamento dentro do frigorífico. Interessante mencionar que os suínos são desacordados antes do processamento, uma prática que evita sofrimento e ainda melhora o sabor da carne. Além disso, todo animal que vai para o frigorífico vem com documentação que garante a procedência de granjas tecnificadas, nota fiscal, guia de trânsito animal e boletim sanitário emitido por veterinários são obrigatórios para que os animais sejam processados.
E é claro que a gente, antes de entrar também no frigorífico, tem que seguir as normas de higiene e segurança, usando roupa adequada e os EPIs necessários para poder transitar no local. Informação de qualidade a gente tem que compartilhar, então eu conto com você para isso. Então pega esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece, não esquece de acompanhar todos os vídeos dessa nossa websérie fantástica de porco a porco, quebrando os mitos da carne suína. Lívia, não tem novidade para a gente nessa história, mas tem para os consumidores? Tem? Tem bastante novidade, né? Porque, na verdade, cada vez mais, então, eu agradeço aqui, agradeço ao Selmar, agradeço a vocês todos. E eu quero deixar essa frase para vocês que é muito clara, né? O marketing, ele é um dos direcionadores do negócio da empresa de vocês, porque ele estuda a mudança do comportamento do consumidor. É por isso que a gente lançou uma série. E aí, a BCS vai sempre continuar liderando essa mudança de comportamento do consumidor, trazendo resultados claros. A gente lançou o primeiro episódio, como eu falei para vocês na semana passada, e nós já tivemos 59 mil visualizações orgânicas, 100% orgânicas com esse material. Então, tem muita gente querendo saber da história, querendo saber o que acontece nas granjas, querendo saber o que acontece nos frigoríficos, e a gente tem contado para eles. Aqui eu quero agradecer algumas empresas amigas aqui que eu já falei, a Grossery Speak, né, DB, Vetanco, que estão presentes aqui com a gente. Então, sem dúvida, aí, mais uma vez, Polinutri também presente. Todo esse trabalho que vocês viram aqui é liderado, financiado pelos produtores de suínos e associações estaduais que estão aqui e complementado por essas pessoas, essas empresas aqui, esses frigoríficos que contribuem para esse trabalho acontecer. A gente poderia e pode fazer muito mais, mas a gente cada vez mais tem trabalhado isso, né? É preciso apoiar, fazer a parte, mas é preciso contribuir também para a gente conseguir comunicar um trabalho de categoria. E a gente sempre espera que esse time cresça e possa entender a importância desse trabalho. Aqui eu quero finalizar reforçando agora um material que está veiculando do Seconsud, que é a 8ª maior rede do varejo do Brasil em faturamento, que tem, então, tanto lojas no Nordeste, quanto atacados em Minas Gerais, quanto lojas no Rio de Janeiro. Esse aqui é o folheto deles. Nenhuma dessas 3 indústrias ainda estão na lista que eu mostrei, assim como estão faltando muitas outras. O nosso trabalho ele é de categoria, mas ele tem aberto espaço para as marcas. A gente pode continuar fazendo e algumas marcas se beneficiarem disso e não contribuir para que a gente cresça o trabalho, ou a gente pode criar limitações para o nosso trabalho. Então, eu chamo aqui a atenção de vocês, produtores que estão aqui presentes, né, com toda a liberdade, vou voltar aqui esse slide. Todas as vezes que vocês elogiarem o crescimento do consumo de carne suína do Brasil, é muito esforço nosso, mas também dessas empresas que têm contribuído. E lembrem-se, para aquelas que não estão aqui, que o nosso trabalho é de categoria, e a gente precisa fazer isso juntos. Eu agradeço muito esse tempo aqui, vou convidar o Marcelo, os nossos presidentes aqui presentes também, né, de estaduais, que ele disse que vai fazer um movimento aqui, Selmar, você sabe que ele gosta de agitar, né? E conto com vocês para a gente continuar juntos desenvolvendo o consumo de carne suína no Brasil. Obrigada. Bom, gente, com isso a gente encerra aqui a nossa apresentação. Eu estava falando com o Selmar ali, todos os lugares que nós vamos, a gente quebra um pouco o protocolo e a gente faz um grito. Um grito que é que a gente mostra exatamente, e a gente faz uma competição, entre aspas, entre os estados, né? Então, vai vir um fotógrafo aqui e a gente faz um grito aí de baixo, todo mundo em pé, e é o seguinte, eu falo, escolha mais, todo mundo, carne suína. E isso aí a gente leva, coloca na nossa galeria, leva para o Brasil inteiro. E o Paraná não pode ficar fora disso. E eu vou fazer do lado do Elias. Ó, então tem que fazer bem forte, porque o que ganhar no final do ano, aí a gente vai ver o que faz. Ainda não tem prêmio não, tá? Mas pelo menos a gente fala que o Paraná é um estado muito forte. Vem cá. Então, ó, só para a gente treinar. É um treino e um valendo aí. Tá já aí? Vamos lá, ó, gente. Treinando. Escolha mais carne suína. Tá devagar. Eu já vi lugar melhor aí. O Paraná tem que ser forte. Agora, hein, valendo. Vamos lá, tirando a foto, hein?
Escolha mais carne suína! Aí, valeu, galera, valeu.